Apesar da contagem de mortos ficar entre mortos e desaparecidos em torno de 27 mil, portanto 1/10 do que aconteceu no tsunami anterior, isso porque o sistema de alarme de tsunamis funcionou, ou seja, a população teve 1 hora para tomar providências a partir do momento que soube que viria um tsunami. Mesmo num país com tecnologia de ponta como o Japão, não houve como evitar a destruição que houve. E o coração da pessoa mais alheia não pode ficar insensível diante daquelas cenas que todos nós vimos, aquelas imagens que cortam o coração. E isso sem colocarmos na balança o perigo nuclear gerado pelo estrago feito pelo terremoto na central nuclear de Fukushima, que a essa altura ainda é motivo de dados desencontrados. Qual o perigo real nuclear gerado por esse problema? Qual é o real perigo radioativo? Pelo nosso desconhecimento desses fenômenos aqui no Brasil, tanto de terremotos em larga escala como de tsunamis, nós ficamos boquiabertos diante daquilo que nós pudemos ver. E nós estamos nos tornando cada dia mais conscientes da devastação por atacado que houve. Cada informação que chega, ou as que chegaram mais naqueles dias, digamos assim, elas nos trouxeram com riqueza de detalhes, talvez quase que com a precisão de imagens HD, como nós temos hoje em dia, o que aconteceu ali. E nós ficamos atordoados perguntando por quê? Qual é a razão? O que está por trás disso? Quem está por trás disso? As explicações se multiplicaram. E elas foram dadas tanto por pessoas sem qualquer temor de Deus, como também por líderes cristãos. A Globo, numa reportagem feita por Marcos Uchoa, falou recentemente de um prejuízo que está acima de 300 bilhões de dólares para o Japão. O New York Times passou, depois de um mês da tragédia, mais ou menos, ele comparou Fukushima a Chernobyl, em termos de danos radiativos. Vários e-mails andaram circulando por aí, em que líderes falaram da mão pesada de Deus em julgamento. Quando o tsunami asiático atingiu em 2004, um desses e-mails, artigos, fez referência à Tailândia, dizendo que a prostituição infantil existente naquele país como que pedia o juízo de Deus. Eu recebi um e-mail muito interessante de um pastor com quem eu partilhei ministério no passado, dizendo que Deus não tinha nada a ver com o terremoto e com o tsunami. Porque Deus criou leis naturais e Ele deixa o mundo seguir seu curso normal. Disse que tragédias como terremotos, como maremotos, furacões, enchentes, fazem parte de um mundo amaldiçoado pelo nosso pecado. Um outro artigo, escrito por um pastor defensor de uma crença hoje conhecida como teísmo aberto, argumenta que Deus parecia não saber do tsunami, porque, segundo os defensores dessa corrente teológica que está em moda hoje em dia, o futuro não é conhecido nem mesmo por Deus. Porque, segundo eles, Deus teve que abrir mão da sua soberania, da sua onipotência, para que o ser humano pudesse ter livre-arbítrio. Eu queria que os irmãos atentassem para o ponto em que chega a defesa de um livre-arbítrio humanista, que não se encontra nas Escrituras. Nós sabemos que Deus deu ao homem a oportunidade de fazer decisões. E Deus registrou na sua palavra a responsabilidade que Ele coloca sobre o ser humano, dentro da sua total soberania, quanto às decisões que o ser humano toma. Isso está registrado nas Escrituras, mas é bem diferente daquilo que o teísmo aberto tem produzido. É interessante nós repararmos na tendência do ser humano em geral. Ele não parece ter muito problema com a tragédia no varejo.
Ou seja, quando uma ou algumas pessoas morrem em decorrência de algum fenômeno natural como esse que nós vimos. Mas quando o ser humano vê a destruição por atacado, quando centenas, milhares de vidas são ceifadas, quando crianças ficam órfãs, quando idosos ficam indefesos, aí parece que o ser humano tem dificuldade de aceitar um desastre da natureza que destrói, sem pedir licença, tudo aquilo que nós construímos. Fato é que nós somos limitados para entender o que acontece numa hora dessa. E dificilmente nós estamos dispostos a reconhecer a nossa limitação. Por isso é importante nós voltarmos a nossa atenção para as Escrituras. E para nós termos delas uma perspectiva pessoal, cristã, realmente bíblica, dos acontecimentos como esse que ocorreu há pouco mais de 1 mês e meio, quase 2 meses a essa altura. Mas para nós fazermos isso com consciência, é imperativo que nós percebamos que há 2 formas básicas de nós enxergarmos a vida em geral, enxergarmos a história, enxergarmos os problemas, os acontecimentos, os eventos chocantes como esses tsunamis da Ásia. Ou nós enxergamos tudo como Deus enxerga, ou nós veremos tudo pelo prisma que o homem que não teme a Deus enxerga. Não existe coluna do meio. Ou nós teremos uma cosmovisão correta, uma visão de mundo correta, ou nós engoliremos e nos acomodaremos a uma cosmovisão errada, que o mundo à nossa volta, consciente ou inconscientemente, tenta nos impor. Eu queria que você prestasse atenção nesses 2 gráficos que vão vir a seguir, porque eles não só vão ajudar a gente a entender essa mensagem, mas também vão servir de base para a gente raciocinar em qualquer estudo bíblico, qualquer mensagem que a gente vier a ouvir, qualquer estudo pessoal que a gente fizer da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a cosmovisão humanista, ou seja, aquela que põe o homem como centro do universo. Ela diz que o que o homem pensa é que está certo. E há muitos cristãos que se baseiam por essa cosmovisão hoje em dia, gente que está dentro das nossas igrejas. Eles querem de um jeito ou de outro que a Bíblia se encaixe naquilo que eles estão acostumados a ver e ouvir na TV, na internet, ouvir nas salas de aula das chamadas ciências humanas, na literatura, etc. Eles enxergam a Bíblia através do filtro interpretativo da história, do homem, da ciência, determinando que nós cremos da Bíblia com base no raciocínio, na sabedoria, na experiência, na observação humana, por vezes chegando a descartar completamente, a eliminar a Bíblia de cena, apontando a Bíblia como sendo um mero livro de ficção. Nessa cosmovisão é a mente humana quem manda. Essa cosmovisão está errada. E ela faz com que a nossa perspectiva de Deus e da história e do ser humano e dos acontecimentos seja totalmente dependente daquilo que o homem acha. Mas existe uma outra possibilidade de cosmovisão, que é a cosmovisão bíblica. Ela declara: o que Deus diz está certo. Nessa cosmovisão, a palavra de Deus é quem dá as cartas. Esta é a cosmovisão correta, permitindo que a nossa visão de mundo seja moldada pela palavra de Deus, enxergando o todo da vida através do filtro interpretativo da Bíblia. Isso determina a nossa perspectiva de Deus, do homem, da história, dos acontecimentos. Tudo isso é totalmente dependente daquilo que o próprio Deus quer e de como Ele revelou isso na sua palavra, na Bíblia.